Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública falando sobre amamentação. São muitas dúvidas, o que é mito, o que é verdade. Por isso a gente recebe mais uma vez aqui no estúdio do Utilidade Pública. Ele é Carla Gapito, que é enfermeira e é gerente do Banco de Leite Marlim Sarney, que é referência no estado de Sergipe. Sim, além do nosso, que é referência, nós temos ainda mais 2 bancos de leite aqui no estado, em Lagarto e Itabaiana, e um posto de coleta. Como a gente está falando de o que é mito, o que é verdade, quando a gente fala em amamentação, Hélio, o que você pode considerar, assim, o maior mito, assim, maior dúvida quando a gente fala amamentação? Você lida com isso diariamente e há muito tempo. Então, quando a gente fala sobre essa relação em relação a mitos e verdades, muitas vezes a mãe chega dizendo, meu leite é fraco, não sustenta. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, principalmente da família. Então, os avós, o bebê chorou porque a comunicação desse bebê é através do choro, e aí tudo que ele chora está relacionado à comida. Então, a avó, os avós ou o próprio pai diz, esse leite não está sustentando. Então, na verdade, isso é um grande mito. A mãe, ela produz o leite próprio para a criança. Então, o leite humano, o leite materno, ele é produzido de mãe para filho. Por isso que ele é dito espécie específico. Então, não existe leite fraco. O leite ele se modifica a cada mamada, a cada horário, para atender a necessidade daquele bebê. Então, no primeiro dia, nós vamos ter o quê? De 1 a 7 dias, a gente vai ter o leite colostro. Que não é o leite branco, que é o outro mito. Com certeza. Então, a mãe está esperando aquele leite branco, igual o leite do bezerro, né? Que a vaca produz para o bezerrinho. Mas esse leite ele não vai vir nesse primeiro momento, nesses primeiros dias. Então, de 0 a 7 dias é o leite colostro, que pode se apresentar tipo uma cor de arroz, água de arroz, ou amarelinho. Se a mãe se alimenta comendo laranja, abóbora, coisas que dê cor, cenoura, que colore esse leite. E ele fica até 7 dias. A partir daí vai entrar um leite de transição. Ele não deixa de ser meio clarinho e nem passa a ser o branquinho. É o que a gente chama transição. Ele fica até de 8º ao 15º dia. A partir do 15º dia, aí sim, vem aquele leite branco que a mãe espera que chegue no primeiro dia. Esses leites, eles vão dando cobertura ao trato gastrointestinal do bebê. Então, por isso que a gente afirma, são 250 componentes e o leite materno, ele é próprio para atender o seu bebê. Ou seja, para quem está em casa acompanhando, olha, é mito. Com certeza. Leite mito. fraco. Sim, não existe. E aquela história de que a primeira mamada já vai ser com leite branquinho. Isso é mito. Não vai ser com leite branquinho, vai ser com leite colostro. A alimentação da mãe influencia no sabor do leite materno, mito ou verdade? Então, influencia sim. No sentido, por que a gente pede às mães que evitem coisas condimentadas, né? Pimentas, vinagres, coisas mais que apimentem, vamos dizer, né? Que dê mais sabor a esta comida. Porque tudo que a mãe come passa para o leite materno. Então, se ela consome moderadamente, o que vai passar são frações, então não vai potencializar tanto essa questão desse leite, né? Dá um sabor mais acentuado. Mas é importante ela não exagerar. Então, essa questão de a alimentação pode influenciar no sabor do leite, né? Sim. Então, a gente tem que moderar em relação à alimentação dessa mãe, né? O bebê poderia sentir alguma mal-estar. Apresentar alguma sintomatologia, alguma dor, né, na barriga, não ficar muito bem. Então, a gente pede para que essa mãe ela tenha realmente uma alimentação balanceada. Tudo que ela comeu na gestação, ela vai passar a comer também no pós-parto, só que aumentando um pouco essa quantidade, porque é importante ela se nutrir. Porque o próprio aleitamento, ele também funciona como uma dieta. Então, a gente não pode fazer dieta quando a gente está amamentando, tá? Por quê? Principalmente essas dietas restritivas, né? Com certeza. Na ânsia de recuperar a forma física, aí entra aí numa série de dietas, muitas, assim, tirando muita coisa mesmo da alimentação, coisas fundamentais, alimentos fundamentais, e isso pode comprometer. Compromete tanto a mãe quanto a qualidade daquele leite que ela está produzindo, porque ela precisa
estar com uma alimentação balanceada para ela não entrar numa fase de anemia, né, se sentir muito fraca e o organismo ele vai puxar tudo que for de bom do organismo desta mãe e produzir o melhor leite. Para o bebê sempre vai passar o melhor, mas a gente não pode espoliar essa mãe. Essa mãe vai se sentir fraca, por quê? Porque ela está fazendo restrição de alimentos para voltar ao peso normal. Não precisa. A própria amamentação vai fazendo com que essa mãe perca caloria. Isso já responde uma outra pergunta, que é se é mito, se é verdade, que a amamentação emagrece. Com certeza, é uma dieta equilibrada e à medida que a mãe vai amamentando, ela vai perdendo seu peso adequadamente. O bebê com diarreia, ou com esse ele continua sendo amamentado? Então, muitas vezes, o que é que acontece? A mãe tem a impressão de que pelo bebê fazer várias vezes cocô, ele está com diarreia. Aí eu não vou amamentar, meu bebê está com diarreia. Não é. O leite humano ele é rico em lactose, que é o açúcar do leite humano. E a lactose, como todo açúcar, ele fermenta, fazendo com que o trato gastrointestinal ele funcione. Comeu, ele vai fazer o cocôzinho. Então, não é uma diarreia. Bebê que é amamentado, ele não tem diarreia. Isso é a impressão que a mãe tem por desconhecimento. Então, o bebê, quando ele está com febre, com diarreia mesmo, ele vai apresentar outras sintomatologias. Ele vai ficar molinho, ele vai ficar apresentando picos de febre, né? Febril. E aí ela vai levar ao médico e o médico vai fazer o diagnóstico se é ou não uma gastroenterite. Mas muitas vezes, por o bebê fazer várias vezes cocô, a mãe tem a impressão de que o leite dela está fazendo mal. Não, ao contrário, está fazendo o trato gastrointestinal funcionar e ele precisar de mais alimento. É por isso que a gente sempre correlaciona. Olha lá, meu leite está fraco, o bebê toda hora quer comer. Não, o leite humano ele é tão magnífico que ele é totalmente absorvido, o intestino funciona e o bebê quer comer mais. Então, ele vai crescendo com isso. Então, é uma dinâmica. Deve-se acordar o bebê? Então, o que é que a gente recomenda a essa mãe? Quando a mãe está amamentando, é livre demanda. Bebê vai ao peito, a hora que ele quer, quantas vezes ele quiser. Acordou, vai para a mama. Então, a gente pede que durante o dia, essa mãe não ultrapasse 3 horas que esse bebê venha ao seu peito, tá? Para ele não gastar suas calorias, suas reservas. Então, é importante a gente acordar sim, porque o sono não alimenta. O bebê está em fase de crescimento, suas células precisam crescer e é através do alimento que ele vai fazer com que haja crescimento celular. Então, se esse bebê passa 4, 5 horas, ele vai, consequentemente, se alimentar pouco e, consequentemente, ele prejudica o seu crescimento e desenvolvimento. Mito ou verdade? A mãe tem que beber mais leite para produzir mais leite. Isso é mito. Não precisamos fazer uso de leite, né? Principalmente porque a gente vai botar leite de vaca, que tem uma proteína diferente da proteína do leite materno, vai passar para este leite materno e vai causar intolerância a bebê. Então, nós não precisamos tomar mais leite para produzir mais leite. O que a gente precisa é colocar bebê no peito. Quanto mais o bebê mama, mais leite será produzido. Com Isso certeza, é verdade? Isso é verdade. A verdade é essa. Pôs o bebê para mamar, ele vai estimular. Então, quanto mais eu coloco esse bebê para mamar, mais leite eu vou produzir. Acrescentando essa informação, a capacidade de produção de leite da mulher por dia durante o período de amamentação? Olha, a média, né, que as pesquisas indicam é de 800 a 1 litro de leite. Então, é suficiente para qualquer bebê ficar bem amamentado durante os seus primeiros 6 meses de vida. E aí, com algum receio ainda, às vezes, sei lá, mãe de primeira viagem, ou que não amamentou o primeiro, pretende amamentar o segundo, começa a entrar naquela onda, né? Eu preciso consumir cerveja preta, eu preciso consumir canjica, porque tem alguns alimentos que estimulam a produção de leite. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Veja bem, a cerveja preta, né, muito divulgada, né, na minha época mesmo, eu cheguei a usar, mesmo como enfermeira, por desconhecimento, eu fiz uso, né, mas quando a gente passa a trabalhar com aleitamento, a gente vai vislumbrar tantas coisas novas. Então, a cerveja preta ele tem um teor alcoólico muito grande.
Então, esse álcool ele passa para o leite e, consequentemente, esse bebê fica mais sedado. Então, tanto que mães que vão para alguma festinha e que querem ingerir alguma bebida alcoólica, a gente diz, beba uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, mas 2 horas depois é que você vai amamentar o seu bebê. Então, você tira o seu leite para deixar essa reserva técnica e faça uso da sua bebida alcoólica naquele momento, mas ela tem que dar um tempo para esse álcool ser absorvido. Então, com relação às cervejas, né, ou preta, ou branca, ou qualquer outra cor, isso realmente é perigoso e é mito. Nós não devemos consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. E com relação ao alimento, nós podemos modificar o teor de gordura do leite humano. Eu não modifico o teor de proteína desse leite humano. Eu posso comer 1 quilo de queijo, ovos, carne, eu não modifico nada em relação à proteína. Mas se eu como coisas ricas, como a canjica, que é muito divulgada, o cuscuz, né, o milho, de uma forma geral, eu faço com que esse leite ele fique mais rico em calorias e, consequentemente, ele vai engordar o meu bebê. Então, se eu vou utilizar o meu cuscuz, o meu munguzá, que eu acrescente leite de coco. As pessoas têm muito medo de usar o leite de coco porque vai fazer mal, vai dar diarreia. Não. Um leite de coco tirado, novinho, acrescentado naquela canjica, naquele mingau de milho, naquele munguzá, no arroz doce, ele não vai fazer mal algum. Ao contrário, ele vai enriquecer e vai fazer com que passe essa gordura para o leite materno e o bebê vai se utilizar disso, engordando. E aí, claro, tem todo o acompanhamento médico nesse processo. A gente está citando apenas alguns exemplos aqui para tentar esclarecer o que é mito, o que é verdade nesse processo alimentação e amamentação. A gente também tem outros alertas. Tem também a questão do medicamento. Precisa procurar o profissional de saúde que acompanha para saber se aquele medicamento ele pode ser administrado durante aquele período da amamentação, não dá para arriscar. Então, é importantíssimo isso que você falou, porque as mães que estão amamentando, elas devem evitar usar medicação sem orientação médica, porque tudo que essa mãe consome vai passar para o leite materno. Frações, mas passa. E aí a gente não sabe se aquela medicação pode fazer mal ou não. Então, tudo que ela fazia durante o período gestacional, porque a mãe, quando está gestante, ela tem todo o cuidado, né? Eu não vou consumir bebidas alcoólicas, ou se eu consumir, eu vou consumir moderadamente, eu não vou fumar, a minha alimentação é balanceada, eu vou praticar atividade física, né, para facilitar a questão do parto, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que manter no pós-parto, para que a gente dê um leite com qualidade. Então, a mãe não pode estar usando medicação, porque o vizinho falou, sem procurar a orientação ou do seu médico ou da equipe do banco de leite, porque lá nós temos um manual do Ministério da Saúde, da rede de bancos de leite, onde a gente tem diversas drogas e que tem como sinalzinho de trânsito vermelhinho, amarelinho e verdinho, dizendo se aquela droga pode ser usada ou não. Hélia, daqui a pouco a gente volta a bater esse papo sobre o que é mito, o que é verdade, porque de fato são muitas dúvidas. Verdade. A gente até tinha que pensar de alguns pontos, mas a gente não consegue, porque essas dúvidas, outras dúvidas vão surgindo. A gente vai ao intervalo, a gente volta já a 2 minutos.